Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos no meio da semana especial de comemoração dos 100 mil inscritos. E hoje temos mais um caso completamente insano, que facilmente poderia ser o roteiro de um filme. Então, chega de blá e vamos ao caso de hoje. Jane Broberg Felt nasceu no dia 31 de julho de 1962 em Pocatello, em Idaho, nos Estados Unidos. Seus pais eram Robert Broberg, também conhecido apenas como Bob, que era dona de uma floricultura há 40 anos, e Mary Ann Broberg, que era dona de casa. Mais tarde, o casal teve mais duas filhas, chamadas Karen e Susan, e a família era super unida e tinham basicamente a vida perfeita. Eles sempre faziam suas refeições juntos e iam para a igreja local todos os domingos. E eles moravam naquele tipo de bairro que eu já estou cansada de falar para vocês, que era maravilhoso, super tranquilo, todo mundo se conhecia e nada de ruim aconteceu por ali. E por conta disso, eles nunca trancavam as portas. E em junho de 1972, Mary Ann, que era corista da igreja local onde ela frequentava, então ela ficava ali comandando a música, ela percebeu que tinha uma nova família que ela nunca tinha visto, e essa família era composta por um pai, uma mãe e 5 filhos, e quando ela foi cumprimentá-los, ela percebeu que a mãe era muito mais tímida, ficava mais na dela e não falava muito, enquanto o pai era praticamente o oposto, super carismático, falava bastante e era praticamente a pessoa perfeita. E esse homem se chamava Robert Berchtold, e mais tarde passou a ser conhecido pela família Broberg apenas como B. Rapidamente as duas famílias ficaram muito unidas, e assim como Bob, Robert também era comerciante, então eles ficaram bem próximos porque tinham muitas coisas para falar. E em um certo dia, quando Bob chegou em casa, ele viu uma cesta gigantesca de frutas em cima da mesa, e junto com a cesta tinha um bilhete da família Berchtold dizendo que eles eram incríveis e que tinham adorado conhecê-los. E isso só fez com que todo mundo gostasse ainda mais de Robert, porque ele era um cara incrível. E praticamente cada membro da família Broberg tinha um melhor amigo na família Berchtold. Quase todos os dias Robert ia visitá-los, e ele também passou a se dar muito bem com as crianças, que o consideravam um segundo pai, até mesmo como o pai divertido. Mas era óbvio para todos que ele era muito mais próximo e dava muito mais atenção para Jen, chegando até a lhe dar o apelido de Dolly. Aparentemente, os pais de Jen achavam aquela aproximação um tanto quanto esquisita, mas ao mesmo tempo eles confiavam muito em Robert, tipo, além da conta, vocês vão percebendo isso ao longo da história, e ele ia se aproveitando cada vez mais para se infiltrar cada vez mais. Só para vocês terem noção, Jen costumava dividir o quarto com uma de suas irmãs, e ele conseguiu convencê-la de que ela precisava de seu próprio espaço, e então se ofereceu para montar uma parede que ele colocou no meio do quarto delas, que só fez com que as irmãs acabassem se afastando cada vez mais e ela começasse a se aproximar de Robert. As 3 irmãs costumavam dormir com bastante frequência na casa dos Berchtold, e em um certo dia, Jen se lembra claramente de acordar com a calcinha abaixada até o joelho, e acontece que a pessoa que estava dormindo ao lado dela era o Robert, o que por si só já é muito esquisito. E quando ela falou isso pra ele, tipo, o que aconteceu, ele disse que tinha percebido que ela tinha se mexido muito durante a noite, então provavelmente ela mesma decidiu tirar a calcinha pra ficar mais confortável, e na época ela realmente acreditou nisso. No outono de 1972, Robert ligou para Mary Ann e disse que não podia sair do trabalho e perguntou se ela podia levar um sanduíche para ele, o que ela super aceitou, já que eles eram muito amigos e não tinha problema nenhum nisso.
E isso acabou se tornando um hábito e em todas as vezes ele começava a elogiá-la, dizendo que ela era linda, que seu corpo era incrível e que ela era maravilhosa. E todas essas coisas ela não costumava ouvir de seu marido, o que fez com que sua autoestima aumentasse e aos poucos a sua atração por Robert também aumentasse. Até que eles foram para um evento na igreja em Utah e no meio do caminho eles decidiram parar para visitarem algumas montanhas e foi lá onde eles deram seu primeiro beijo e depois fizeram algumas coisas mais calientes. Depois disso eles voltaram para suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas Marianne pensava nele todos os dias e queria ficar com ele para ter a sensação que ela sentia quando ela estava com ele e a atenção que ela recebia, que ela não recebia do seu marido. Em um outro dia, Robert passou na loja de Bob e pediu para que eles saíssem de carro para conversar. E no meio do caminho ele começou a dizer que ele não estava tendo relações com sua esposa e que ele estava muito inquieto e que ele precisava aliviar. E então ele pediu para que Bob o ajudasse, já que eles eram muito amigos. E como Bob viu que ele realmente estava muito inquieto, ele ajudou. Mas logo em seguida, Bob se sentiu muito mal porque ele tinha traído a confiança e a fidelidade de sua esposa. E obviamente ele ainda não sabia o que tinha acontecido entre ela e Robert. E mais tarde o próprio Robert disse que ele fez tudo isso porque era a forma dele ficar mais perto de Jen Broberg. Em junho de 1973, ela chegou a viajar para Seattle com a família Berchtold. E em um dos dias ela estava se sentindo meio estranha e ficava alternando entre estar consciente ou não. E em um momento ela se lembra de ver Robert peladão em sua frente do nada. E eu acredito que na época ela não chegou a falar sobre isso com seus pais. Talvez ela mesma estivesse confusa se aquilo era real ou não. De acordo com o FBI, em janeiro de 1974, Robert foi repreendido pelo Alto Conselho da Igreja de Mormons por conta do seu envolvimento com uma outra criança, e ele até recebeu aconselhamento em Idaho Falls, e de acordo com ele, depois ele foi para Califórnia para conversar com um psicólogo sobre a sua obsessão que ele tinha por Jen, mas obviamente ele não contou essa parte para a família Broberg. Ele disse que ele estava fazendo tratamento por conta de um abuso que ele havia sofrido na infância. E ainda teve a cara de pau de dizer que parte do seu tratamento era ficar mais perto de Jen. E depois disso, ele teve a permissão para toda vez que Jen fosse dormir, ele entrava no quarto, deitava do lado dela e ficava lá fazendo sabe-se lá o quê. E aparentemente Marianne e Bob achavam aquilo bem esquisito e desconfortável, mas eles achavam que estavam tentando ajudar Robert Berchtold e que era tudo parte do tratamento dado por um médico. E mais tarde foi descoberto que esse médico tinha a licença suspensa. Durante esse tempo, Robert sempre dava para Jen o que ele dizia ser antialérgico, mas que na verdade eram apenas medicamentos para que ela dormisse e não acordasse enquanto ele estivesse ali. E pasmem, isso durou 6 meses, 4 vezes por semana, até o dia em que ela foi sequestrada. No dia 17 de outubro de 1974, Robert ligou para Marianne e perguntou se ele poderia levar Jen para andar a cavalo com ele em American Falls. Mais tarde, ele apareceu na casa para buscá-la, mas inicialmente Marianne não gostou da ideia, ela não queria que ela fosse, mas Jen estava do lado, insistindo para ir. O que, pensando bem agora, eu acho que ele fez isso exatamente para que ela não tivesse opção. E depois de insistir muito, dizendo que não iria atrapalhar ela no dia seguinte para sua aula, Marianne acabou cedendo, mas disse que eles deveriam voltar antes que Bob voltasse do trabalho e também que ela só poderia ir depois da aula de piano. Quando Robert a buscou mais tarde na aula, ela entrou super feliz no carro, super alegre, e então ele lhe deu um antialérgico e em seguida eles foram embora. Poucos minutos depois, Jen ficou inconsciente e só foi acordar muito tempo depois. E quando ela acordou, ela percebeu que ela estava deitada em uma cama e que suas 2 mãos estavam presas na lateral e que também ela estava ouvindo 2 vozes bem esquisitas que vinham de uma pequena caixa de som.
Mas pouco tempo depois, antes mesmo que ela pudesse entender onde ela estava e o que estava acontecendo, ela acabou caindo no sono de novo e quando acordou pela segunda vez, ela não estava mais presa e dessa vez as vozes esquisitas da caixinha de som se identificaram como sendo Zeta e Zetra, 2 alienígenas, que disseram que na verdade Jen não era humana e sim metade alienígena e que apesar da sua mãe ser sua mãe biológica, o seu pai não era e que seu pai verdadeiro também era um alienígena que estava em outro planeta. Mas não era só isso. Ela também tinha uma missão. Ela tinha que engravidar até os seus 16 anos de idade, sendo que nessa época ela tinha apenas 12 e que tinha que ser com o companheiro que eles escolheram, claro, além de que esse bebê seria responsável por salvar o planeta extraterrestre onde seu pai biológico morava. Caso ela falhasse nessa missão, sua irmã Susan seria a nova sequestrada, porque ela também era metade alien. No final da mensagem, eles falaram que o seu companheiro estava na sala do trailer, que era, obviamente, Robert Berchtold, e ele estava deitado, aparentemente desmaiado e com vários ferimentos aleatórios. E quando ele acordou, ele disse para Jen que no caminho para o estábulo em que eles iriam andar a cavalo, ele viu uma luz muito forte vindo do céu. E quando essa luz foi chegando mais perto, o carro começou a tremer. E depois disso, ele não lembrava mais de nada. Então Jen, que já tinha ouvido a mensagem de Zeta e de Zetra, contou tudo para ele na maior inocência e explicou a missão que eles teriam que cumprir, na qual Robert aceitou tranquilamente. Algumas semanas depois, a caixinha de som tocou novamente e dessa vez os aliens disseram que estava na hora deles fazerem o que faziam os homens felizes. E então, Jen foi acusada pela primeira vez. Enquanto isso, na casa dos Broberg, ainda no primeiro dia, Marianne começou a ficar muito preocupada porque eles não tinham chegado no horário que tinham combinado. E por volta das 9 horas da noite, a esposa de Robert, chamada Gail Broberg, apareceu na casa super preocupada com toda a situação. Mas na mesma hora que Marianne disse que achava que eles teriam que chamar a polícia, ela rapidamente falou que não precisava, que não tinha necessidade e que provavelmente eles chegariam em breve. 2 dias depois, eles decidiram ligar para o FBI, mas o oficial que atendeu o telefone disse que o escritório não estaria funcionando naquele fim de semana. Porém, disse que se fosse emergência, era para eles ligarem para um outro telefone, no qual ele deu o número. Porém, Marianne disse que não iria ligar porque não queria incomodar ninguém. E isso porque até então eles achavam que nada de sério tinha acontecido e que apenas, não sei, talvez eles decidiram estender a viagem ou algo do tipo, sem a permissão deles. Mas decidiram que se até o domingo de noite eles não chegassem, eles ligariam novamente para a polícia. No dia 22 de outubro, 5 dias depois, eles finalmente decidiram ligar para a delegacia de Pocatello e falaram com o detetive Peter Welsh, lhe contaram tudo o que estava acontecendo. E imediatamente, Peter, juntamente com um outro detetive, foram correndo até a casa dos Broberg e eles perceberam que eles não pareciam muito preocupados, e isso porque eles realmente não estavam percebendo que era um sequestro. Chegando ao ponto de os policiais terem que falar várias vezes que era um sequestro e que a filha deles estava em um perigo real, até que eles entendessem a gravidade disso. E mesmo assim, eles ainda meio que não tinham entendido. Em seguida, os detetives foram conversar com Gilbert Todd e descobriram que eles tinham um trailer que estava guardado em um depósito. E adivinha, quando eles foram lá verificar, o trailer havia desaparecido. E as poucas suspeitas que eles tinham definitivamente foram confirmadas nessa hora. Não demorou muito até que eles encontrassem o carro abandonado de Robert na estrada e a janela havia sido quebrada de dentro para fora, o que indicava, obviamente, que aquilo tudo havia sido encenado, porque definitivamente se alguém tivesse atacado o carro, o vidro estaria quebrado de fora para dentro e não o contrário. Além disso, tinha um pouco de sangue na janela, que também não parecia nada natural, parecia como se alguém tivesse colocado propositalmente ali. E também foram encontradas marcas de pneus que batiam exatamente com pneus de um trailer. E por último, também foram encontradas algumas pegadas.
Imediatamente, uma enorme busca foi feita, mas infelizmente nada foi encontrado e não demorou muito até que os investigadores descobrissem que o Robert Berchtold era um predador infantil há muito tempo. De acordo com seu próprio irmão, Joe Berchtold, ele adorava garotinhas. E aparentemente, quando ele era ainda uma criança, que tinha apenas 12 anos de idade, ele chegou a fazer coisas indecentes com a sua própria irmã, que tinha 6. E além disso, também foi descoberto que ele já havia tentado ficar muito próximo de 2 outras crianças, mas os seus pais acabaram percebendo que tinha uma coisa muito esquisita acontecendo e cortaram qualquer relação com ele, até que ele encontrou Jen. E um dos fatores pelo qual os Broberg não estavam levando tão a sério assim, achando que realmente a filha deles estava em perigo, era porque naquela época não se tinha tanto conhecimento de predadores infantis, então era algo muito novo para todo mundo, inclusive para os próprios detetives. No dia 20 de novembro de 1975, 35 dias após o sequestro, Robert ligou para seu irmão, Joe, e pediu para que ele entrasse em contato com Mary Ann e pedisse uma permissão escrita para que ele e Jen voltassem para os Estados Unidos e se casassem. Ele, um homem de 40 e poucos anos de idade, queria se casar com uma criança de 12. E, na verdade, eles já haviam se casado no México, porque lá a idade permitida naquela época era 12 anos. Mas, no momento que eles voltassem para os Estados Unidos, já não era mais considerado, visto que era ilegal. E, obviamente, os pais de Jen falaram que não dariam essa permissão, por motivos óbvios. E então Joe entrou em contato com a FBI e falou o que estava acontecendo, atualizando eles. E em seguida, eles grampearam o telefone e rapidamente descobriram que os dois estavam em um hotel em Mazatlán, no México. E então, os policiais de Pocatello entraram em contato com os policiais de Mazatlán e esses policiais foram até o hotel e prenderam os dois e colocaram o Robert em uma cela. Só que o Robert, do jeito que ele era, ele conseguiu fazer com que o policial levasse Jen até ele para que eles pudessem conversar em troca de um anel de ouro. Mas é claro que a única coisa que ele queria fazer era apenas ter certeza absoluta de que ela não contaria para ninguém nada do que tinha acontecido, principalmente sobre a missão. E ainda disse que ela não poderia falar ou ter nenhum contato a mais com nenhum homem, até mesmo seu próprio pai. Caso contrário, sua irmã Karen ficaria cega, seu pai seria removido, sua outra irmã, Susan, seria sequestrada no lugar dela e então teria que fazer tudo aquilo, toda a missão, e ela própria seria evaporada. Lembrando que Jen tinha apenas 12 anos de idade e que ela confiava 200% em Robert e em tudo que ele falava, então ela não contou nada pra ninguém por muito tempo. Quando seus pais lhe buscaram, inicialmente ela ficou super feliz, mas poucos minutos depois ela ficou meio que com raiva deles porque eles tinham chamado o FBI e agora Robert estava em perigo. E no avião ela se recusou a sentar perto do seu pai e Bob sabia que alguma coisa muito errada estava acontecendo, ele só não sabia o que, mas ele chegou a falar para Mary Ann que definitivamente os seus problemas ainda não tinham acabado e ele estava 100% certo. Mais tarde eles conseguiram anular o casamento do México e Robert voltou para os Estados Unidos, onde foi acusado de sequestro, e em seguida Jen foi levada para um médico para que ela fosse examinada e nesse exame não tinha sinal nenhum de abuso, então seus pais realmente acreditavam que nada demais havia acontecido, fazendo com que eles ficassem bem mais aliviados com toda a situação, principalmente porque a própria Jen não contou nada e além disso ainda ficava protegendo o Robert, dizendo que eles apenas tinham ido tirar férias sem a permissão dos pais. Aos poucos, ela começou a se afastar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, da sua família. E os próprios detetives falaram para os Brobergs para eles não terem mais nenhum contato com a família Berchtold, mas eles não obedeceram. No Natal daquele mesmo ano, a esposa de Robert, Gail Berchtold, apareceu na casa dos Broberg e disse que queria falar a sós com Bob.
Quando ela foi embora, ele disse que ela havia pedido para que eles retirassem as acusações de sequestro e que se eles não fizessem isso, ela levaria a público o caso que Bob teve com Robert. E definitivamente, se isso fosse a público, seria um grande de um escândalo naquela época. Então eles conversaram e decidiram assinar a declaração e Robert foi solto. E inicialmente, mesmo assim, ainda ia ter um julgamento, mas não tinham mais testemunhas, então o julgamento acabou sendo adiado, o que deixou todos os detetives com muita raiva, porque eles fizeram tudo isso, uma busca gigantesca, estavam mais preocupados do que os pais aparentavam estar, para nada. Quando o Robert foi liberado, ele se mudou para Ogden, em Utah, para trabalhar na loja de carros de seu irmão, e por sinal, ele se deu super bem, considerando qual manipulador e convincente ele conseguia ser. Mas sua esposa e seus filhos continuaram em Pocatello e ele sempre os visitava nos fins de semana e ia para a igreja, onde ele conseguia ver Jen. Ele chegava a ir até o quarto dela de noite, quando todo mundo já estava dormindo. Sabe-se lá como ele entrava, porque era sempre uma surpresa para ela também. Nessas visitas, eles ficavam conversando sobre a missão e que eles precisavam completá-la. E ele também a lembrava de ficar quieta e caso ela falasse alguma coisa, ela já sabia muito bem as consequências. Jen às vezes recebia uns bilhetes na escola de pessoas completamente aleatórias que diziam que tal horário ela precisaria ir para uma cabine telefônica específica. E quando ela chegava lá, ouvia as vozes dos aliens falando sobre a missão. E com o tempo, eles passaram a trocar cartas de amor, onde ficavam se declarando um para o outro. Jen da forma mais inocente possível e o Robert da forma mais manipuladora possível. Enquanto isso, Mary Ann continuava tendo contato com ele todos os dias, porque ele ficava ligando e ela atendia. E nessas ligações ele ficava dizendo o quanto a amava, que queria começar uma vida com ela, que fugiria, eles viveriam juntos, felizes para sempre. E quando ela perguntou o porquê ele havia sequestrado e se casado com sua filha, ele disse que ele contaria tudo para ela pessoalmente. Então, ela aceitou e não demorou muito até que ele conseguisse manipulá-la mais uma vez. E os dois começaram a se beijar e, consequentemente, ficaram mais íntimos. Uns 5 dias depois, Robert ligou para Bob e contou tudo para ele sobre a traição. E depois disso, a relação entre Bob e Mary Ann começou a desmoronar. E esse relacionamento entre ela e Bert Todd durou 8 meses. E durante esse tempo, ele tinha completo e total acesso a Jen. E mais uma vez, tudo isso era apenas para conseguir exatamente o que ele queria. E ele conseguiu. Quando os 8 meses passaram, Bob não aguentava mais aquela situação, com toda a razão. E ele chegou a intimar Mary Ann a sair da casa, porque ela estava claramente colocando suas filhas em perigo. Mas depois disso, ela teve um choque de realidade e terminou o relacionamento com Robert. E então, ela e Bob voltaram a ficar juntos e foram aos poucos trabalhando no seu relacionamento. Em junho de 1976, o Robert concordou em se declarar culpado do sequestro de Jen Broberg e ele foi sentenciado a 5 anos de prisão, mas sua sentença foi reduzida a apenas 75 dias. Porém, ele tinha que se apresentar no tribunal a cada 3 meses. Depois disso, ele se mudou para Wyoming e comprou um parque de diversões, no qual Jen queria muito trabalhar, mas obviamente seus pais não deixaram. E nessa época, ela tinha se transformado em uma outra pessoa completamente diferente. Ela vivia brigando com a família e não ligava para a opinião de ninguém. Robert ainda teve a audácia de ficar infernizando Mary Ann, ligando para ela todos os dias e falando que se ela não desse permissão para Jen visitá-lo, Jen fugiria de casa, iria pegar carona sozinha no meio da rua e que isso seria muito mais perigoso do que ir com a permissão dela até ele. E então, Mary Ann acabou cedendo e colocou Jen em um avião sozinha, sem a permissão e o conhecimento de Bob, e ela ficou lá por 2 semanas. Quando ela voltou, seu comportamento estava ainda pior, porque ela estava sentindo a pressão de completar a missão, e a esse ponto ela achava que amava Bert Todd e queria se casar com ele a todo custo.
Enquanto isso, ele continuava assediando a família Broberg, dizendo que eles nunca mais a veriam e que eles fugiriam juntos, até que Jen desapareceu pela segunda vez. No dia 10 de agosto de 1976, toda a família foi dormir normalmente e no dia seguinte ela não desceu para tomar o café da manhã. Então Bob foi até o seu quarto para ver se estava tudo bem, mas Jen não estava lá e no lugar dela tinha uma carta em cima da sua cama em que ela dizia que tinha ido embora, mas que não estava com Robert, mas todas as suas irmãs disseram que apesar de ser a sua letra, definitivamente não era a forma que Jen costumava escrever, dando a entender que ela tinha escrito apenas o que Robert tinha mandado ela escrever. Mais tarde, Robert, ligou para a família Broberg dizendo que Jen tinha ligado para ele dizendo que tinha fugido e que não queria voltar e que não queria dizer onde ela estava, aparentemente super preocupado. Porém, Bob e Mary Ann só ligaram para a polícia 2 semanas depois, apenas pelo fato de que eles não queriam que as pessoas descobrissem que sua filha havia sido sequestrada pela segunda vez. Os detetives então foram conversar com o Robert para ver se conseguiam alguma informação dele. E ele ficava fazendo o mesmo teatro, dizendo que estava preocupado e que não sabia de nada. Mas, obviamente, nenhum dos policiais acreditou em tudo aquilo, porque eles sabiam que ele estava envolvido, com certeza. Em setembro, ele começou a cumprir sua sentença de 75 dias. Porém, por conta do seu ótimo comportamento fora da prisão, ele teve a sua sentença reduzida, de novo, para apenas 10 dias. 10 dias é melhor nem ir, né? Quando ele foi liberado, ele se mudou para Salt Lake City e ficou morando em seu trailer em algum lugar. E ele continuava enchendo o saco de Mary Ann, ligando todo santo dia, preocupado, entre muitas parênteses, com Jen. Então, os detetives instalaram gravadores no telefone da casa dos Broberg e isso durou pelos próximos 3 meses. Em novembro, os detetives finalmente localizaram o local onde estava o Robert, porque até então, como eu falei pra vocês, eles sabiam apenas que ele estava em Salt Lake City, porém, sabe-se lá onde, mas eles não decidiram simplesmente invadir o local, porque aí ele saberia que eles estavam atrás dele, então eles decidiram montar uma patrulha em frente ao trailer, observando todos os movimentos de Berchtold durante algum tempo. Poucos dias depois, Jen ligou para casa, mas ela não deu nenhuma informação, não disse onde ela estava, nada. Apenas disse que estava com saudade de todo mundo e que amava sua família. Até que no dia 11 de novembro, Robert saiu do trailer e foi até uma cabine telefônica onde fez uma ligação que durou cerca de 10 a 15 minutos. Só que quando ele saiu, ele deixou o catálogo de telefone aberto em uma página que tinha um número escrito à mão. E os detetives descobriram que era de uma igreja católica em Pasadena, na Califórnia. E quando eles ligaram para esse lugar, eles descobriram que sim, que ela realmente estava matriculada ali, porém com o nome falso de Janice Tobler. No dia do sequestro, ela tinha fugido pela janela onde Berchtold estava esperando. E então, eles dirigiram até a Califórnia e ele a matriculou no internato. Ele chegou a dizer para as freiras que ela era sua filha, que ele era um agente da CIA e que eles tinham fugido do Líbano, considerando que naquela época estava tendo a guerra civil do Líbano. E ele criou toda essa história exatamente para evitar que a escola deixasse alguém levar Jenna embora, como por exemplo a sua própria família, acreditando que essas pessoas seriam os agentes do mal que estavam atrás dele. Quando os detetives a encontraram, logo no dia seguinte, o Robert foi enviado de volta para Pocatello, onde ele foi preso por conta da violação da liberdade condicional. E mais uma vez, Jen voltou a excluir a família, e aparentemente dessa vez foi muito pior do que a primeira vez. E em janeiro de 1977, a loja, a floricultura que Bob Broberg tinha há 40 anos, pegou fogo e ele sabia de alguma forma que o Robert estava envolvido definitivamente e que ele era o culpado. E depois de investigação foi descoberto que Robert tinha pedido a ajuda de seus 2 companheiros de cela e disse a eles que ele pagaria $1.000 por mês para cada um se eles colocassem fogo em uma loja de um homem chamado Bob Broberg. E os homens realmente foram presos por conta disso,
mas não foi encontrada nenhuma evidência que comprovasse que Robert Berchtold estava por trás de tudo isso, e por conta disso ele não recebeu nenhuma acusação em relação a esse crime. Robert Berchtold foi acusado de sequestro em primeiro grau, mas foi absolvido devido a problemas mentais, e ele foi levado para uma instituição em junho de 1977 para ser tratado e foi liberado apenas 6 meses depois. E com o passar do tempo, ele parou de ter tanto contato com Jen aos poucos, mas ela ainda acreditava em tudo o que ele havia lhe dito. E quando chegou perto do seu aniversário de 16 anos, ela começou a entrar em pânico porque queria salvar sua família, mas não sabia como. E nessa época, ela começou a fazer um curso de artes cênicas, onde ela conheceu um menino que gostava muito dela. E em um dia, quando ele lhe deu um sorvete, ela ficou se sentindo muito mal, porque ela aparentemente não podia ter contato nenhum com outros homens. E logo em seguida ligou para casa para ver se estava tudo bem, mas por pura coincidência os cachorros da família estavam doentes, o que a deixou ainda mais apavorada. Mas no dia seguinte sua mãe lhe disse que eles já estavam bem. E quando ela fez 16 anos e ela percebeu que nada tinha acontecido, seu pai não havia sido removido, sua irmã não havia sido sequestrada, a outra irmã não tinha ficado cega e ela não havia simplesmente evaporado, ela começou a perceber que tudo aquilo era mentira. Toda a experiência que ela teve durante 4 anos era uma grande mentira. E sua ficha começou a cair do que realmente havia acontecido. E aos poucos ela foi contando para a família toda a história. Em 2003, Mary Ann publicou um livro chamado Stolen Innocence, contando a história da família. E ela, junto com Jen, começaram a dar palestras em eventos. E pasmem, Robert reapareceu dizendo que era tudo mentira e que elas estavam inventando tudo apenas para ganharem dinheiro, mesmo que elas não estivessem recebendo quase lucro nenhum na época. Jen teve que pedir uma ordem de restrição por conta do assédio e aparentemente a ordem de restrição é apenas para 3 anos, mas para ela foi concedido pelo resto da vida de Berchtold. Mas não, ele não desistiu e foi até um evento onde ela estava e acabou ferindo um motociclista, além de estar com posse de arma, e por conta disso ele foi preso, mas como se recusou a voltar ao tribunal e passar qualquer dia na prisão, ele tirou a própria vida em 2005. E em 2017 a Netflix lançou um documentário chamado Sequestrada à Luz do Dia, que foi exatamente toda a minha fonte para esse vídeo. E se você não assistiu esse documentário, eu super recomendo. Eu assisti, se eu não me engano, ainda em 2017, assim que lançou, e eu fiquei um pouco chocada, porque realmente toda essa história é muito louca. E lá você vê toda a versão contada pela família Broberg, por todo mundo, contando o que aconteceu e o que eles sentiram na época, do porquê eles tomaram essas decisões. Então é bem interessante e eu super recomendo que vocês assistam. E Jen Broberg se tornou uma atriz maravilhosa e ela fez até Criminal Minds e Everwood. E se eu não me engano, ela participou também de algum Homem de Ferro. Mais tarde, ela se casou e teve um filho, mas o relacionamento, infelizmente, não durou muito tempo. De acordo com um site que eu vi, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu não lembro agora de cabeça, ela teve várias sequelas por conta de tudo que ela passou. Inclusive, ela não consegue realmente manter um relacionamento ou amar algum homem da mesma forma que ela amou Robert. Mas mesmo assim, mesmo com todos os problemas, ela tá muito feliz hoje em dia e ela até criou uma empresa de teatro em Utah, que faz muito sucesso, e os seus pais continuaram casados até a morte de Bob Broberg em 2018. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal, porque amanhã temos mais um caso. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E também se você tiver alguma sugestão da próxima semana especial, porque como vocês sabem, todas são temáticas, é só comentar aqui embaixo que eu tô anotando tudinho, porque na próxima eu prometo que eu vou me organizar melhor para lançar na época certa. Lembrando que a nossa próxima semana especial já acontece mês que vem, porque é a melhor época do ano, o Halloween, onde temos o Halloween. E é isso, até amanhã!